Pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí, minha gente, que nós vamos falar da compra do seu imóvel aqui nos Estados Unidos com consórcio. Então, o nosso manager principal, o nosso gerente principal de consórcio, o Beto, ele vai entrar aí e nós vamos falar sobre o consórcio da sua casa no exterior e como isso tem crescido. Vou pedir para o Beto entrar aqui. Tá meu convite e a gente bater um papo, fazendo cortes depois dessa live para a gente postar e você aprender a fazer investimento. Beto, meu amigo. Olá! E aí, tudo bem? Tudo bom, querida? Como é que você tá? Joia, joia. Estamos aqui no meio de um storm tropical que já virou um furacão. Então, eu tava vendo, né? Parece que vai ter alguma coisa Tá aí. todo mundo parado, mas vamos que vamos. Bom, vamos ao que interessa aqui, porque esse é o cara. Deixa eu contar um pouco dessa história rapidinho, pelo seguinte. Em 2018, nós lançamos esse produto que seria um consórcio na qual, contemplado, você vai transferir o aporte, vai fazer um aporte financeiro para os Estados Unidos para comprar seu imóvel aqui, ou usar parte disso aí para dar o valor da entrada se seu imóvel for muito caro, já que a cotação do dólar está alta, porque quando a gente criou isso estava menos, mas mesmo assim muita gente está sempre em contato conosco. O Beto tem feito entrevista com pessoas que estão interessadas e entendem o passo a passo, quais são as linhas corretas que a gente tem que seguir lá, linha 1, 2, 3, o passo a passo, né? Então, nós vamos falar um pouco disso, porque é um produto espetacular. Quero dizer para vocês que consórcio é um produto brasileiro espetacular. Muita gente está alavancando muito investimento com dinheiro de consórcio. E agora, você já tem aí no mercado há praticamente 4 anos, que fez 4 anos agora em setembro, em agosto, o produto que você paga no Brasil em real e você pode investir aqui nos Estados Unidos. Então, Beto, fala um pouco disso para mim, mas o que o Beto faz na vida, quem é Beto e a sua especialidade aí? Bom, legal. Então, Mércia, eu trabalho com consórcio desde 99. Então, desde moleque praticamente, né? Comecei lá com meus 16, 17 anos vendendo consórcio. Eu lembro que era consórcio Volkswagen naquela época. Pegava, ligava pro cliente com lista telefônica. Lembra a lista amarela? Lembro. Era aquilo lá. A gente trabalhava com lista amarela naquela época, pegava, ligava para o cliente e desenrolava naquele momento por telefone, né? E aí a gente parou um pouco, foi fazer faculdade e depois eu voltei e já estou nessa vida aí, já tem 15 anos direto aí com o consórcio. E a nossa especialidade, ela é justamente entender a necessidade do cliente e organizar financeiramente para que esse cliente tenha o bem necessário com o consórcio de uma maneira extremamente inteligente e muito mais barata, porque o consórcio ele não tem juros. É, Então a nossa função é entender isso, pegar os pilares, né, que a gente fala que o consórcio eles são os pilares que vai fazer a estratégia dar certo, que é o que você quer, quanto você quer pagar, se você está com pressa ou não, e se tiver com pressa, você vai trabalhar com a modalidade dinâmica. sim. E aí o que Uhum. acontece? Quando a gente faz o formato para os Estados Unidos, para a compra do imóvel aí nos Estados Unidos, a gente tem que ter a delicadeza de fazer uma análise muito bem feita. E como que é essa análise? Muitas pessoas nos procuram para quê? Para entender como que é. Não é simplesmente, a gente tem que deixar muito claro também que o consórcio para compra aí nos Estados Unidos não é para qualquer um. A gente tem que deixar muito claro. Por quê? As pessoas ligam pra gente, primeiro que me liga cada coisa assim que eu falo, gente, vamos entender primeiro? Consórcio é muito simples, é uma matemática. Crédito mais taxa e divide pelo prazo. Simples. Só que aí tem pessoas que me ligam, eu quero R$ 1 milhão e pagar R$ 1.000 de parcela. Eu brinco, eu falo, eu também. Então, se você encontrar, eu também quero. Só que quando a gente traz isso para a gente comprar nos Estados Unidos, a gente precisa entender o seguinte: o consórcio ele é tipicamente brasileiro, tudo bem? Certo. Só que o consórcio vai comprar o imóvel aí? Não, Não. porque nós estamos falando de países diferentes, legislações diferentes. Então, o que a gente faz? Basicamente,
Para uma pessoa comprar um imóvel nos Estados Unidos, ela precisa ter um imóvel no Brasil. Este imóvel que está no Brasil, ele é o bem garantidor para levantar esse dinheiro e comprar aí. Então vamos lá, eu fiz um consórcio, fui contemplado, peguei esse dinheiro, peguei este imóvel e a administradora fala, bom, beleza, o seu imóvel está garantindo o dinheiro, então agora vamos comprar nos Estados Unidos. Sim. Aí existem dois formatos. Um formato é, olha, eu deixo o teu imóvel e dou o dinheiro na tua mão, você pega e vai para os Estados Unidos e compra. Simples assim. Outro cenário vai falar assim, ó, tá bom, me deixa o seu imóvel e agora com o dinheiro a gente vai junto com os órgãos responsáveis, que aí é todo o trâmite que você já tem, vamos mandar o dinheiro para lá de uma forma legal, tudo bonitinho, e esse dinheiro você compra. Mas e se o dinheiro que eu mandei para lá não for suficiente para comprar um imóvel? Você pode pegar isso e dar uma entrada e fazer o restante com o financiamento. Certo. E aí vem uma hipoteca norte-americana, que aí você também já sabe como fazer. E então, o que é interessante nisso? Por mais que o financiamento norte-americano ele é um produto de excelente qualidade, hoje a gente está falando aí com juros abaixo de 5% ao ano. Sim. E o que acontece? O consórcio, ele é um produto que a gente vai ter uma taxa na casa de 1,2% ao ano. Então, para quem quer fazer uma programação futura, quero ir para os Estados Unidos daqui 2, 3 anos, tenho o meu imóvel tem um valor agregado legal, quero transformar isso em dólar, ótimo, a gente tem como estar auxiliando com esse formato, com o consórcio, num projeto, aí a gente vai entender, vai desenrolar todo esse presente que ele vem com a gente, porque são muitas informações, a gente desenrola, entende a necessidade, vê a viabilidade do projeto, e o projeto tendo uma viabilidade, ok, vamos e damos seguimento. Eu sou muito claro, né? Muitas vezes eu sou até demais. O que acontece? Tem momentos que eu vou falar para o cliente, fala, querido, eu não consigo te ajudar. Certo. Porque o teu projeto ele está muito longe do que é a realidade. Então, a viabilidade do projeto ela tem que ser muito bem estudada. Diferente de muitos profissionais que acabam falando o que o cliente quer ouvir, muitas vezes eu falo que o cliente não quer ouvir, que o projeto não dá certo. Só que eu estou preservando ele. Mas está certo. Mas enquanto eu tenho uma outra pergunta, enquanto eu explico um pouquinho sobre a característica da compra do imóvel aqui, usando o dinheiro do consórcio, mas tendo que financiar, já que esse trade do dólar está muito alto. Sim. Então, eu quero que você vai fazendo sua matemática mental aí, com certeza você já sabe disso. Se eu levanto R$1 milhão, tá, num consórcio, eu preciso saber quanto é o valor da parcela, tá? Ok. R$1 milhão, eu posso chegar até $400 mil numa casa, na área da Disney, que aluga por temporada muito bem, eu posso escolher um bom produto. Eu estou arredondando para os 400, tá? Eu vou precisar levantar mais ou menos $180 mil. Se eu faço no trade de hoje, 5,6, mais ou menos, 5,5, 5,6, eu estou falando aí de $1 milhão, tá? Quanto que vai ser a parcela de consórcio desse $1 milhão de reais? Se a gente for fazer R$1 milhão hoje, olha que legal. A gente fala que o consórcio, a partir do momento dessa viabilidade, a partir do momento dessa análise, o consórcio pode encaixar para diversos bolsos. Eu tenho créditos hoje de R$1 milhão que nós vamos começar a pagar aí uma parcela na casa de R$2.600. Traduzindo, vai uns $500 aí, a gente já começa a ter R$1 milhão. Lógico, tem que ser feita uma análise, essa análise vai ver... Porque, imagina o seguinte, é uma conta muito simples, Mércia. Se eu quero ter R$1 milhão, e o prazo máximo que o consórcio nos permite hoje são 240 meses. Tem diversas administradoras, cada administradora trabalha com um formato, umas são 180, outras são 240, mas basicamente o máximo do período hoje que existe no mercado brasileiro de consórcio são 240 meses. Então, se eu fizer essa matemática, quanto mais tempo eu tenho, menos eu tenho de parcela. Só que quem tiver aí, eu tenho certeza que vai pegar a calculadora e vai fazer. Poxa, peraí, se eu dividir 1 milhão por 240, dá muito mais do que R$2.600. Qual é a pegadinha? Não tem pegadinha, é conta, tá? Cada formato que a gente tem, ele tem um formato de ser calculado.
tem muitos projetos que a gente vai fazer com que o cliente tenha uma parcela inicialmente muito menor, para que quando ele compre o imóvel, aí o imóvel começa a rentabilizar para ele, aí a parcela vai se pagar, o aluguel vai pagar a parcela, e aí a gente consegue regular a parcela. Tem outros créditos que as pessoas precisam com mais urgência, então a gente vai diminuir o tamanho, vai diminuir o tempo de pagamento. Quando a gente diminuir o tempo, o que vai acontecer? A parcela automaticamente fica maior. Então, quando a gente faz essa análise é extremamente importante, porque é com ela que a gente vai direcionar o cliente para o melhor formato. Ah, eu tenho lance? Vamos por aqui. Eu aguento pagar muito parcela? Vamos por aqui. Ou eu quero fazer uma mescla de parcela e lance. A gente faz uma mescla de parcela e lance. Então, por exemplo, entendeu? na média normal para o investidor iniciar um consórcio e iniciar uma compra aqui, a gente diria não passarmos então de 300 mil e ele ter uma carta de consórcio até 680, tá? Uhum. Então, a carta de consórcio 680, 700, Ok. é possível ter uma parcela de quanto? De 700? 700, eu vou pegar o formato mais barato que a gente tem. Mais barato. 700 mil reais hoje a gente vai estar falando de uma parcela próxima a 1.300 reais, Tá. mais ou menos. Então, quando eu pego 1.300 e divido pelo dólar, né? A gente está falando de no máximo 230, meu, você está falando de 250 dólares. Essa pessoa, presta atenção, pessoal, sabe o que é 250 dólares parcela de consórcio? É você alugar a tua casa um dia no mês. Um dia. Exato. Então, assim, A gente estava pensa até comigo. fazendo essa conta esses dias, né? A Pensa gente estava comigo, fazendo pessoal, essas ó. contas. Se eu comprar um apartamento mais simples, eu vou precisar aí, um apartamento de 3 quartos, mais simples, mas bem decorado. Eu vou precisar de 2 dias do mês para pagar essa parcela, tá? Do consórcio. E eu vou precisar aí, na parcela do apartamento que ele foi financiado, eu vou precisar de 12 a 15 dias de aluguel do apartamento para pagar o próprio imóvel. Então, todo o aluguel do imóvel, todo aluguel não, perdão, toda despesa do imóvel e o consórcio você levanta com aluguel de temporada. Sabe por quê? O nosso mercado funciona da seguinte forma: quando nós oferecemos um produto desse para o cliente, o Beto atende lá e faz a matemática lá, e eu vou fazer aqui os valores de diária junto com a pessoa, com o cliente. Esse cliente vai online olhar como se ele fosse fazer um booking, Beto. Ele vai fazer um booking de reserva para estar aqui no Natal, que é alta temporada. Depois ele vai fazer para estar aqui lá no mês de março, final de março, começo de abril, que é baixa temporada. Aí ele vai fazer nas férias de julho, alta temporada. Aí ele vai fazer outro cenário em setembro, baixa temporada. Esses dias atrás eu estava fazendo para um cliente, eu joguei numa hipótese 140 diária numa imóvel que eu estava vendo para ele. Quando eu fui fazer o cálculo entre alta e baixa temporada, quase chegava a 170. Dava 167. E eu jogando para baixo, porque eu vou jogando para baixo. Por que eu vou jogando para baixo o valor da diária? Porque eu prefiro não criar uma expectativa muito alta e falar, não, ó, você tem que alugar só 50% das semanas no ano. Não. A gente tem que estar com os pés no chão e falar, não, você tem que alugar, tá aqui o valor, nós temos que alugar 65% das semanas no ano. Aí eu sei que vai alugar 75%, 70%, mas pelo menos o cliente 65 é o está. mínimo, né? Não. E outra coisa, dá para fazer um trabalho muito bem feito de Airbnb com promocionais, que claro que ao invés dele ter 167 na média de diária, ele vai ter uma média de diária de 160, 159, só que ele vai crescer para 80% de booking. Então, o meu negócio é fazer a casa se pagar e pagar a parcela Não, do e consórcio. detalhe, uma coisa que a gente nunca parou, a gente precisava fazer essa conta, me veio agora aqui na cabeça, que é muito o que a gente faz no nosso formato brasileiro. Um imóvel, já rentabilizando, já se pagando, já dando lucro, ele pode muito bem, com essa diferença, fazer um novo consórcio, pago por este imóvel. Sim. No momento da contemplação, refaz todo o trâmite, joga mais dinheiro dentro do mercado norte-americano, compra mais um imóvel. Sim. Então, se uma pessoa ela começa a fazer essa escala,
Eu vou fazer essa conta qualquer dia desses. Vou parar e vou fazer, porque a gente vai trazer para o dólar. 11 dólares a 5,44, dá para a gente fazer uma conta bem legal. Então, o que acontece? Fazendo essa matemática, se uma pessoa tem isso por 10, 12 anos, aposentou em dólar. Acabou. Exatamente. Acabou. Entendeu? É uma matemática muito, muito... Eu vou fazer. E no financiamento aqui, pessoal, presta atenção, olha. No financiamento aqui tem alguns passos que você vai ter que seguir para usar o consórcio. A partir do momento que você foi contemplado e o dinheiro está disponível, esse dinheiro tem que estar disponível no Brasil numa conta. Você vai alienar um imóvel, mas eles têm que estar pelo menos 3 meses numa conta. Porque na hora que você for financiar aqui, o banco vai pedir para você 3 meses de extrato bancário mostrando o steady, mostrando que o dinheiro está ali constante ali naquela conta e aquele dinheiro é para a compra do imóvel. Porque se não, eu mostro 1 mês de extrato, o banco aqui nos Estados Unidos vai querer rastrear da onde veio esse recurso. E aí o banco americano não vai entender. Tudo isso nós montamos certinho o quebra-cabeça quando fomos registrar isso no Brasil, quando foi BR Consórcio, foi fazer reunião com o Banco Central sobre transferências de valores altos. Para quê? Para não ficar caracterizando transferência de tráfico humano, de droga. Então, o Banco Central permite essa transferência e a gente segue aqui o passo a passo aqui como financiar. A não ser que a pessoa queira levantar o valor certinho no Brasil, porque aí nós estamos falando, ó, você falou quanto que está o dólar hoje? 5,44. Nesse caso, se tivesse 5,44, eu teria que levantar aqui 1.635.000 para comprar em dinheiro uma propriedade de 300 mil, tá? Quanto que seria uma carta de crédito de 1.700.000? Assim, grosso modo, vai dar uns 5 mil e um pouquinho. Não chega a Vamos pôr aqui 5. 5 mil e pouquinho. Vai, vou arredondar, vai 5 mil. Não chega a 5 mil? Não, acho que não chega a 5 mil. Vai dar mil dólares mês, tá tranquilo. Então, ó, você comprou tua casa em cash. Você comprou tua casa em dinheiro. A tua parcela do consórcio vai dar 990 dólares. Certo? Uhum. É até uma brincadeira um negócio desse. Ele aluga a casa 10 dias no mês, ele pagou a parcela do consórcio. Isso. Então, sabe quanto que você precisa de alugar a sua casa? 120 dias no ano, o ano tem 365. Sabe quanto que é 50%? 180. A gente aluga essa casa 220 dias no ano, piscando assim, alugou. 220. E detalhe. Quer dizer, 220 são 100 dias a mais do que esse proprietário precisa para pagar a parcela dele, se ele levantar todos os 300 mil dólares no Brasil. Sim, exato, exato. E se a gente calcular ainda com dólar, o trade do dólar só 5 reais, não 5,44. A gente vai botar o cliente ainda em mais zona de conforto, porque aí ele sabe que ele tem uma parcela de 1.100. Ele tem uma parcela de 1.100 dólares, certo? Então nós temos que ver quanto que é a diária daquela casa que ele está comprando, para saber quantos dias no ano para cobrir aquelas despesas e mais ainda por cima, eu faço toda a matemática assim, Beto. Quanto é luz, quanto é água, Completo, né? Tudo. A luz, a água, a manutenção certinho para saber. Põe numa planilha. Quantos dias no ano que tem que ser alugado essa casa? Eu te falo que não chega a 180, tá? Não chega. Para cobrir todas as despesas. Então, até compensa para o proprietário, para o comprador, levantar todo o dinheiro em consórcio, alienar o imóvel. Como que é a alienação? No imóvel, num valor de 1.700.000 reais, qual tem que ser o valor do imóvel que ele tem que alienar? Na verdade, cortou o que você falou, Mércio, eu não entendi. O cliente quer levantar uma carta de consórcio de 1.700.000 reais. Okay. Aí ele vai alienar um imóvel. Quanto tem que ser o valor do imóvel que ele vai alienar? A gente consegue alienar 100% do valor do imóvel dele. Não é que nem um home equity que eu tenho que ter 50%, por exemplo, 60%. Não. Se o imóvel vale 1.700.000, vamos alienar. Ah, entendi. Então tá. Ele tem que alienar o valor da dívida dele com o consórcio. Sim. A gente consegue levantar 100% do valor dele do imóvel. Entendi. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, e o que acontece? Nessa conta, a gente está falando dele ter uma baita de uma rentabilidade, falando de 180, 220 meses de locação, que seja,
já é uma baita rentabilidade, e a gente também está falando do prazer dele ter a casa dele lá para ele ficar 2, 3 meses tranquilamente. Isso Exato. também, isso aí não tem preço também, né? Não. Isso daí, fala, pô, vou passar férias aonde? Onde eu vou? Para minha casa em Orlando. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vale muito a pena ser pensado, né? Eu sou suspeito, né? Logo, logo eu sou seu vizinho, né? A gente já tá falando disso há muito tempo. Então, Sim, sim. aí a nossa reunião, nossa live vai ser eu e você um do lado do outro. Vai ser assim, É cara. isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. É legal Tá, ter e esse aí? sonho e correr atrás. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: por onde o cliente começa? Ele começa por você aí ou por eu aqui? Eu acho que a coisa mais interessante antes de qualquer coisa é a gente entender, e começa aqui comigo, a gente bate um papo, eu vou entender o projeto dele, vou fazer a viabilidade do projeto, aí sim. Porque a gente acredita que todo mundo pode comprar tudo. Mas aí vamos supor que ele queira comprar um imóvel de 300 mil dólares. Bom, a gente está falando de 300 mil dólares, está falando na casa de 1 milhão e 700. Oh, beleza, eu quero comprar um imóvel de 300, mas o meu imóvel vale só 500. Opa, peraí. Então, o máximo que a gente consegue fazer é levantar 500 mil, trazer isso para dólar, que vai dar, vamos arredondar, 90 mil dólares. Então, esses 90 mil dólares, encontramos o formato. Então, a gente vai encontrar a entrada do projeto. Porque essa é uma porta de entrada. O consórcio, em qualquer momento, pode ser para todo o projeto ou pode ser a porta de entrada. Temos 90 mil dólares. Aí a gente vai chegar, Mércia, temos 90 mil para dar entrada. Aí você vai e faz aí a brincadeira com o financiamento e vê como que vai ser. Aí esse projeto tem viabilidade? Tem. Aí dá um andamento. Tá. Entendeu? Então, o interessante é a gente começar por análise de projeto, viabilidade, e aí sim, aí a gente faz esse encaixe entre crédito brasileiro, crédito norte-americano, se necessário, ou só crédito nosso, tem imóvel, vamos embora. Tá. Esses dias a gente teve uma reunião, até que você lembra do Christian, tivemos uma reunião onde ele tem bens aqui que está tranquilo, ele vai levantar 100% do capital dele para investir aí. Ótimo, tá tudo bem. Ótimo. Né? Ótimo. Então é bem legal por conta disso. Tá, então, pessoal, quem está ouvindo essa explicação, nós queremos esclarecer alguns pontos. Primeiro de tudo, você pode comprar uma casa em Orlando sem consórcio. Você pode comprar e pagar esse imóvel em espécie, pagar em dinheiro e não ter financiamento. Você pode escolher financiar e você pode também fazer o consórcio com o Beto, na qual você está sonhando ter uma casa aqui, mas no decorrer do tempo, se você mudar de plano, não altere em nada seu consórcio, você pode usar seu consórcio no Brasil. Então, Sem assim, dúvida. na minha opinião profissional, que eu faço investimento em moeda, faço investimento em imóvel, trabalho com investimento, acordem, vocês estão com um produto na mão, que é um produto brasileiro, genial, que é o consórcio. Então, assim, todo mundo que tem um pingo de consciência de alavancagem financeira, de dinheiro, deveria estar fazendo um consórcio. Mesmo que você fale assim, mas eu não dou conta de pagar um consórcio para 500 mil reais. Não faz mal, filho. Faz um consórcio lá de uma moto, faz um consórcio menor, conversa com o Beto, vai se educando financeiramente para você pensar na sua aposentadoria, que é o que eu faço em relação ao investimento de imóveis. Para quê? Enquanto eu estou no período de produção, trabalhando energeticamente firme ali com energia, eu estou investindo nos imóveis. Para quando esse imóvel está pago, o que acontece? Esse imóvel alugado é minha aposentadoria, além da minha aposentadoria que eu tenho, né? Sim. Então, assim, eu não tive um pai que me ensinou esse planejamento financeiro quando eu era muito jovem. Ele era extremamente trabalhador, minha mãe também, mas culturalmente, a família que eu vim, pessoas simples não me ensinaram. Mas eu aprendi no decorrer dos anos, e principalmente a galera mais jovem, quanto mais jovem você começa a fazer consórcio, melhor para você. Porque você vai se aposentar de Falando, uma forma bem diferente do que é, a maioria das pessoas. falando em jovens, né? Ontem a gente teve um cliente, um casal, né? Eles fecharam um crédito com a gente ontem de 200 mil reais aqui no Brasil, né? Só que o que acontece? Falando de financeiro, falando de disciplina, o que acontece? Eles não tinham disciplina de guardar dinheiro, eram pessoas que estavam começando a vida, eram casados recentemente, tal, estavam começando a vida. E aquela história, quando você tem um começo de vida, qualquer dinheiro a mais pesa.
Então, o que, que a gente conversou? Eu falei para eles, falei, olha, vocês precisam ter uma disciplina financeira. Vocês guardam dinheiro? Não, a gente não tem o costume de guardar, porque quando sobra a gente gasta em alguma coisa. Opa, então vamos começar a fazer o certo? Vamos ter o boleto do bem? Consórcio é o boleto do bem. Aí o que, que a gente fez? Nós montamos um projeto para eles, onde aquele valor exato que eles conseguem guardar mensalmente rendeu para eles um crédito de R$ 200.000. Ah, eu consigo comprar muita coisa de 200 mil? Se a gente for para o mercado fazer uma análise, de repente uma sala comercial que gera um aluguel, alguma coisa, ou mesmo pegar essa cota futuramente e vender lá e ter lucro em cima disso. Mas eles começaram, eles deram o start. E a partir do momento que você dá esse start, você vira a chave. Aí você fala, bom, eu vou guardar dinheiro porque eu quero um dia dar lance nesse consórcio, porque isso aqui é o meu primeiro bem. Então, quando você tem a disciplina, se a gente não teve o ensino da disciplina financeira lá no passado, o consórcio ele vai ser um disciplinador, ele vai ajudar a gente a ter isso. Hoje, tudo que eu tenho aqui no Brasil, graças ao consórcio. Eu não posso reclamar de forma alguma do que eu vivo e o que eu faço para viver com o consórcio. Então, todos os meus investimentos hoje são em consórcios. Então, todo mês que eu termino o mês, eu paguei todos os meus boletos de consórcio, falo, graças a Deus. Mas alguns boletos do bem foram pagos. E aí, daqui a pouco, contempla, aí você vai e compra mais um negocinho aqui, põe para alugar. Agora, o projeto dos Estados Unidos contemplou, deixa um dos imóveis, gera ele e vai e compra aí. Então, o que acontece? O consórcio do bem, ele vem realmente para todos que queiram ter disciplina, crescer e ter uma alavancagem, seja financeira, seja de patrimônio, ou até pensar futuramente na aposentadoria, que eu acho que todo mundo tem que começar a pensar quando começa a ficar adulto, já tem que pensar. Porque senão, quando fica lá na frente, sofre. E além do mais, pessoal, presta atenção numa coisa. O valor, Beto, o valor, o montante em si, não é o principal. O Não. principal é a mentalidade. Exato. O principal é a mentalidade de investidor, na qual vai te gerar alavancagem, seja de R$ 100.000, 150, 200, fazendo um planejamento financeiro e começando a ter a disciplina. Essa é a mentalidade. Porque se você consegue ter a sua parcela de compromisso ali com o consórcio do bem. Você consegue pagar aqueles 200 mil que você fez de planejamento com o Beto. E passa alguns anos e de repente você percebe que você consegue 300 mil. O que aconteceu? Virou a chave e você tem uma mentalidade de um investidor. É isso que tem que pensar. Nós vamos estar sempre aqui, né? Eu amo minha carreira de trabalho, nós vamos estar sempre aqui, de repente você está comprando imóvel nos Estados Unidos, piscou o olho, a vida passou, você está comprando imóvel aqui comigo. É isso aí. E ó, só falando de um negócio, aproveitar que a gente está quase acabando, eu quero falar do que está acontecendo também no inverso. O que está acontecendo? Toda essa galera que está vindo aí dos Estados Unidos falar com a gente, e o brasileiro que está aí, ele Deu uma consegue frisada. comprar... Oi? Deu uma frisada aí na tela. Ah, tá. Estou falando que todo brasileiro que está aí nos Estados Unidos, recebendo em dólar, ele também pode comprar o consórcio e ser o inverso, investir no Brasil. Exatamente. Porque tem muito brasileiro que está aí, mas a cabeça está aqui. Ah, eu não vejo a hora de voltar para ver minha família, eu não vejo a hora. Então, a maioria dos brasileiros que estão aí, eles estão aí para ganhar dinheiro para um dia voltar. E esse cara, será que ele está guardando dinheiro que ele se propôs antes de ir? Então, muitos brasileiros estão nos procurando, por quê? Fala, Beto, aqui é a coisa mais linda do mundo, eu estou andando com um carrão, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, só que eu não estou vendo o dinheiro, eu não estou guardando. Então, o consórcio também serve para quem está aí para ter o boleto do bem, só que aí é diferente. Um crédito, por exemplo, de 300 mil, esses dias a gente fez, dá $155, Mércia. Uau! $155. Meio dia de trabalho, o cara faz um patrimônio de 300 mil aqui. Contemplou? Põe para alugar, paga a parcela. Sobrou 155, não sobrou? Faz mais um. Começa a virar uma bola de neve. Uma bola de neve absurda. Aí daqui 10 anos a pessoa volta, tem aí 5, 6, 7, 10 imóveis, fora que conseguiu juntar. Então, é muito pouco o que a pessoa vai dispor de dinheiro, de dólar, para ter um patrimônio aqui no Brasil. Porque a gente está falando que vocês estão 5 vezes mais aí que a gente. Pô, isso é maravilhoso. É perca de tempo o pessoal não fazer, gente. Ah, mas não tem Perca dúvida. de tempo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então é surreal o que o consórcio pode fazer para quem está aqui comprar aí, e é surreal o que o consórcio pode fazer para quem está aí comprar aqui.
Verdade. Pessoal, então, ó, estamos entregando para vocês aí o que talvez um financial advisor, que é um conselheiro financeiro, cobra caro para dar, sendo que o produto do consórcio, o agente de consórcio vai explicar gratuitamente uma mentalidade de educação financeira. Então, E a entre em gente contato monta todo o conosco. projeto. Aí, tá vendo? Ó? Entre em contato conosco, a página do Beto está aí. Tem a nossa página Consórcio Brasil USA e tem a minha página que eu estou aqui, vizinho do Mickey. Vamos que vamos. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, Beto. Valeu, querida. Beijão. Tchau, Beijo, gente. até mais. Valeu. Até mais.